Olá, boa noite! Esta é a rúbrica Chá na Lua apresenta Astro Lovers e hoje vou apresentar a Filipa Cunha, uma Astro Lover muito especial que eu conheci no mundo da astrologia e que, curiosamente, foi minha aluna e depois minha cliente. Mas no fundo ela já sabia imensa astrologia. Eu gostava, olá, Joana e Margarida, eu gostava que vocês me dissessem se ouvem bem. Se ouvem o eco ou não. E enquanto isso eu vou falando sobre a Filipa. Então a Filipa é uma astrolover que tem uma lua nova em Touro na casa 12. E vocês perceberam o que isto quer dizer? Lua nova em Touro quer dizer que a lua e o sol estão conjuntos em Touro. Exato, está ótimo, sim. A lua e o sol estão conjuntos em Touro na casa 12, o que indica que é uma pessoa que traz começos, algo novo na espiritualidade, de uma forma amorosa, harmoniosa, de paz, de beleza. E então ela tem este mapa. Além do Sol e da Lua em Touro na casa 12, ela tem mais 2 planetas na casa 12. E tem ainda o Quirón na casa 12. Vem para curar com a espiritualidade. E tem um ascendente de Gêmeos. Olá, do Star! Olá, Sintonia! Olá! Olá! Boa noite! Esta já é a nossa conversa da semana. Olá, Mónica! E vamos conversar com a astrolover Filipa Cunha das origens cósmicas. Ela traz uma energia boa e uma mensagem completamente inovadora e revolucionária. Estão preparados para a conhecer? Portanto, já sabem, é uma astrolover com a lua nova em Touro na 12, com mais 2 planetas, com o Quirón na 12, com o ascendente em Gêmeos, ou seja, quer passar uma mensagem. Olá, Marisa. E tem ainda o Júpiter e o Mercúrio em conjunção com o ascendente. Vocês vejam só. Olá, Luís! Olá, ouve-se bem, Luís? Por isso, é fabuloso e um prazer enorme para mim trazer esta minha amiga e astrolover. E eu espero que vocês também aproveitem e se divirtam tanto quanto eu nesta conversa. Ela já está online, por isso eu vou chamá-la. Vamos receber a nossa Filipa. Já apresentei a nossa astrolover e vamos agora... Mas olha que eu ouço o eco. E vocês ouvem o eco? Eu não. Olá, Nia. Pois, tu não ouves. Eu está ótimo, mas eu há bocado também não ouvia. Pois não. Bem, mas não vamos poder fazer a mesma coisa. Vamos falar... O eco voltou. Sim. Mas a verdade... Pois é. Ai, amiga, isto é a primeira vez. Nestas lives todas que já fiz, nunca me aconteceu. E nos fones não dá? Mas é... Olha, eu ouço na mesma. Eu fazia com os fones e não... Pois, é só quando eu falo. E é só quando estás presente. Sim. Ela está a dizer para fazer na minha. Não sei. Não, mas tem que ser esta para ficar gravado. Não é? Não sei, amor. Olha. Eu também vou falar mais, não é? Pois, foi o que eu estava a pensar. Mas é chato. Isto nunca me aconteceu, Filipa. Eu não sei o que é que se passa. De manhã não conseguimos fazer o nosso teste. Olha, dizem para tu diminuir o som. Tens alguém a ouvir a tua emissão contigo? Não. Só está o meu ligado. Pois. Há bocado estava, mas já tirámos. Só está o meu ligado. Pois. Desliga os fones da ficha. Já não tenho. Eu não tenho fones. Queres que eu ponha? Não. Não Não pode gravar o dela e depois... Não, não pode. Pois é, não sei o que é que é de fazer. O que é que vocês acham que eu tenho que fazer? Vou questionar aqui o meu celular. Mas de facto isto... Olha, eu vou falar menos e tu falas mais. A mim vais ser mágico. Exato, fala a Filipa mais.
Está a fazer encontros. Frases Vou falar curtas. frases curtas. Diz a Margarida. Estás no Wi-Fi? Eu estou no Wi-Fi. Sério? Sim, tenho certeza. É que já é internet grande. Então, 5G. Vou fazer 5G. Estou com o Wi-Fi de 5G. Tu não precisa responder, tu pode só porque tu respondes, sai no ar. Eu estou no Deixa a telemóvel. Filipe falar! Bem, então vou Vamos fazer agora. minhas perguntas curtas e tu vais falar mais. Acho que é o melhor. Está bem. Vamos lá. Então vá, chuta a primeira. Não, é o som de uma delas que está ouvindo uma caixa de som externa. Não está, ela disse que não tem ninguém. Não, Não tens ninguém. Pois. não, já se tirou. Só estava o meu. Eu sei. Pode Tu ser a televisão. Mas acho que não Liga a deve televisão. ser. Desliga lá a televisão. Agora? Não. É muita cosmologia junta, diz o Luís. Não tem microfone e caixa de som, ninguém tem problema. É no cinzento. Boa. Já não está. Está E tudo agora? desligado. Eu continuo com ele. Bem, eu fico em eco e tu falas mais. Fazemos assim. Acontece sempre alguma coisa. Bem, então, Filipa, vamos ignorar estas coisas tecnológicas e vou-te fazer a primeira pergunta, que as perguntas são sempre iguais. Bem que no teu caso vai ser especial, porque tu és uma astrolover que criou uma linguagem nova. E por isso as minhas perguntas para a astrologia vou tentar adaptar. Para a Mónica está a dizer que cantar. É um som galáctico em sintonia. E diz-me então, por favor, vamos começar. Porque já é a parte boa desta história é que vamos ter mais 12 minutos do que o início. Estás a ver? E vamos ter a surpresa que vou anunciar mais para o final, a 20 minutos do fim. Eu não revelei ainda, Filipa. Boa. Para eles ficarem super ansiosos. E tenho que ficar até o fim para ter a surpresa. Está bem? Então a minha primeira pergunta para ti é: como é que surgiu a astrologia para ti? E depois já falamos como é que surgiu a tua nova linguagem. Porque eu já fiz um teaser, já disse que tu falas uma linguagem diferente dos astrolabers. Ok. Sim, a minha linguagem é um bocadinho diferente. Não só da astrologia, mas praticamente de tudo, não é? Olha, É mais uma visão. Desculpa, amiga, desculpa. Precisas diminuir o volume do telemóvel da PC. Já ajuda. Diminuir o volume. Assim está bom? Sim. Amiga! Ah, não, tem eco. Pronto, não deu. E PC, não tens um PC, pô, não? Não. Pronto, então é assim. Por uma razão. Então vou só pôr um bocadinho mais alto que é para te ouvir melhor. Está bem. Olha a imagem. Já está, desculpem. Pronto. Então como é que surgiu a astrologia na tua vida? Então, a astrologia surgiu mais ou menos quando eu tinha 28 anos, não é? Porque será? Agora Saturno. Exatamente, no retorno de Saturno. E nessa altura eu já tinha a Madalena, a minha filha mais velha, e estava grávida da Teresa, da minha mais nova. E foi na altura que estava grávida da minha segunda filha que fui fazer a primeira consulta de astrologia. Sempre achei graça, sempre achei piada, mas foi nessa altura que fui fazer a consulta de astrologia porque é como se nessa altura tinha mesmo que mudar alguma coisa na minha vida. E a vida estava-me a empurrar para ver as coisas de uma maneira diferente. E fiz a primeira consulta com a Michelle Fannon, que é a astróloga vivencial. Gostei imenso, gostei tanto que comecei a fazer as aulas dela. Ela dava cursos aos sábados, às manhãs, e então comecei a assistir às aulas. Foi uma das ferramentas mais fortes que eu tive e que eu tive acesso de autoconhecimento, porque havia muitas áreas da minha vida que eu sentia-me estranha ou diferente, ou porque é que em algumas coisas era tão voluntariosa e tão corajosa e noutras sentia-me tão retraída e tão tímida. Então foi muito bom como ferramenta de autoconhecimento. Foi assim que apareceu. Foi no meu retorno de Saturno. E qual foi o teu caminho até aqui?
desculpa, repete. E qual foi o teu caminho até aqui? Pronto, entretanto, essa foi a primeira abordagem que eu tive, até que o mundo da espiritualidade foi através da consulta da astrologia e, paralelamente à consulta da astrologia, comecei a fazer meditação. Quando comecei a fazer meditação, consegui perceber tudo o que me falaram na primeira consulta sobre a Casa 12, o que é que isso queria dizer, não é? A parte de estar sempre ligada, de alguma maneira, por exemplo, ao hospital, os meus pais tiveram um centro de fisioterapia a minha vida toda, por isso essa parte eu consegui identificar. O outro lado da espiritualidade, exatamente, o outro lado da espiritualidade começou quando comecei a fazer meditação. A partir desse momento, é como se uma coisa fosse chamar a outra. Quando comecei a fazer meditação, é como se tivesse acesso a um mundo diferente, a um mundo novo, e que passou a ser tudo muito mais fácil. Era fácil ir lá acima, era fácil comunicar com o meu superior, era tudo fácil. E coisas que eu achava, tipo, sou mesmo Lelé da Cuca, tipo, estou maluca, fechei os olhos e agora acho que tenho as respostas. O que é facto é que essas respostas faziam diferença no meu dia-a-dia e começaram a fazer uma diferença brutal. Como estava no meu retorno de Saturno e como comecei a fazer meditação, passado 6 meses de ter começado este caminho, aconteceu a única coisa que eu tinha medo que acontecesse e que eu sempre, desde que me conheço como pessoa, tinha medo que a minha vida tivesse isso, foi a morte da minha mãe. Foi exatamente no meu retorno de Saturno. E então senti-me super abençoada de 6 meses antes o universo ter-me dado essa oportunidade de encarar as coisas de uma forma completamente diferente. E a partir daí nunca mais parei. Depois fiz regressão, curso durante 2 anos, depois leitura da aura e neste processo, a partir dessa primeira consulta, comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Com a meditação comecei a ter acesso a determinada informação que eu pensava ao início que era só, estava a viajar na maionese, pronto. Uns fumam, outros bebem outras e eu, pura e simplesmente, fechava os olhos e fazia uma viagem. Pronto. O que é facto é que essa viagem tem-me ajudado, sobretudo na última década, a ser mais amorosa, a ser mais compreensiva. E comecei a olhar para as pessoas e em vez de... Há pessoas que veem auras, há outras que sentem coisas. Eu vejo bonequinhos. E esses bonequinhos foram-me dados, não sei por quem. Eu digo que são os douradinhos, porque eles são todos dourados. E têm figuras diferentes. Então, quando olho para alguém, é como se visse essa energia original em contraponto com a pessoa. Como se fosse... Eu costumo dizer... que é a metáfora que eu consigo arranjar, que eu acho que é mais parecida com a forma como eu vejo. Eu não vejo o boneco ao lado da pessoa. Eu vejo o boneco sobreposto. Como antigamente as televisões, a preto e branco, tinham umas folhas, uma vermelha, outra verde, por cima, que era para fazer as cores. E o que eu vejo é assim, é sobreposto, é como se fosse algo em cima do corpo, não é? Algo etéreo, que tem uma forma. Essa forma comecei a perceber e começou a ser dada essa informação, sobretudo durante a noite, em que passei a acordar muitas noites e a escrever, e comecei a perceber que essas formas tinham características, e mais tarde não só características, como desafios, como missão de vida, e passou a ser uma forma de eu comunicar com quem me rodeava, e passou a ser tudo muito mais fácil. Quer dizer que tu estás a olhar para mim e estás a ver a pessoa. Sim. Mas eu já sei quem eu sou, porque eu fiz um curso contigo. Sim. E eu também não posso falar muito por isso, amiga. Explica tudo o que é que eu sou, por exemplo, para eles. Então, e fala depois como é que a gente se conheceu. Sim, sobretudo, o ok são 12 energias. Tal como nos signos há 12 signos, aqui há 12 bonequinhos diferentes. Nesses 12 bonequinhos diferentes, 4 são totalmente fechados, ou seja, a pessoa é aquilo e ponto. Entretanto, os outros restantes, pura e simplesmente os outros 8, podem se conjugar, ou seja, posso ter mais do que uma energia. No teu caso,
tu tens duas energias. Sim. As energias dividem-se ou subdividem em pessoas mentais e pessoas emocionais. Isto quer dizer o quê? E uma não é melhor do que a outra, está bem? Ou seja, os emocionais não são melhores do que os mentais, nem vice-versa. Por isso, simplesmente, os mentais agem ou a sua ação é de acordo com aquilo que eles acreditam, aquilo que eles pensam. Ou seja, se eles acreditarem numa coisa e o coração ou sentirem outra, eles vão fazer aquilo que acreditam, mesmo que lhe custe emocionalmente, os mentais. Os emocionais é exatamente o oposto. Mesmo que toda a gente diga, não, é horrível, aquilo vai ser péssimo para ti, aquilo só te vai fazer mal, aquela pessoa para ti é pior. Se for emocional e se o coração bater mais forte, mesmo que a cabeça diga, ou toda a gente diga não, eles vão lá. Está bem? E isto é que distingue, sobretudo, os mentais dos emocionais. Contudo, nós podemos ter, para baralhar, nós podemos ter mais do que uma energia. Pronto. E podemos ter uma energia mental e emocional. Tudo na natureza e no ok não é diferente, é sempre uma questão de equilíbrio. O nosso objetivo é sempre equilibrar as coisas. Nós podemos ter só uma energia mental e está ótimo, está fantástico, não precisamos de mais nenhuma energia, mas temos que equilibrar essa nossa energia. Tal como podemos ser só emocionais e está fantástico, está bem? Não há nenhum dos 12 é melhor do que o outro, está bem? São todos plenos em si mesmo. E pode haver muitas conjugações, que essa é a parte gira. Em relação a ti, como é que eu te conheci? Nós temos uma amiga em comum que fez uma consulta contigo e achou o máximo e tu tinhas... Eu conheço. Sim, tu tinhas primeiro, tu tinhas um mini curso. Pois. Fomos assistir ao curso. E ela, porque ela tinha feito, a Bárbara tinha feito uma consulta. Já não lembrava. Fomos ao curso, eu já sabia um bocadinho da astrologia e Já gostei muito sabias. da tua abordagem, porque era uma abordagem prática. No entanto, depois marquei uma consulta contigo e fez toda a diferença. Porquê? Porque, até por causa do teu mapa e da tua energia, de origens cósmicas, tu levaste-me a pôr na prática. Ou seja, a tua consulta foi muito terra a terra, muito prática, muito pragmática. Que foi fantástico no meu caso, porque como tenho uma energia mais emocional, foi fantástico perceber, ok, isto pode ser posto na prática desta forma, tem que ser feito desta forma, mesmo que a minha cabeça diga 500 mil coisas diferentes daquilo que eu sinto, está bem? Ou sobretudo do medo, da exposição, do Tinhas muito medo, não? já na maionese. E então a primeira abordagem que eu tive contigo, mais forte, foi sobretudo na consulta. Se eu vir qual o meu percurso, ou se eu olhar para o meu percurso desde os 28, começou com a astrologia e é engraçado como foi a astrologia que me foi sempre dando o pontapé para começar a fazer os cursos de OK, para começar a divulgar, para não ter medo de falar, para Ascendente não ter... para não ter medo de me expor, não é? Yes. E para conseguir lidar, sobretudo agora nos últimos 2 anos, para conseguir lidar com o OK de uma forma mais prática, menos emocional e mais pragmática, que também é importante. Não estaria eu aqui se não fosses tu a fazer um live. Eu estou sempre a pôr-te a trabalhar. Então, e afinal, diz lá as pessoas, o que é que eu sou e como é que se explica isso? Então, Se é que se explica. sim, tendo em conta estas duas energias, não é? E tendo em conta que uns são emocionais e outros são mentais, no meu Insta temos algumas ferramentas que dá para a pessoa perceber onde é que se pode enquadrar. Quando se tem mais do que uma energia, como é, por exemplo, o teu caso, tu tens 2 energias e uma é mental e a outra é emocional. Ou seja, muda. Ou seja, no teu caso é mesmo uma questão de equilíbrio. E tendo em conta o emocional que tu tens e o mental, é fácil quando nós conhecemos a energia. Tu és canal é como se fosse um rio, são aqueles que são as marionetas do céu, são aqueles que vêm trazer a mensagem. Marionetas porque muitas das vezes a vida é como o céu quer e não como eles querem. Como é que se diz?
E depois tens um lado que é como o cabeçudo, ou a cabeça, que é o quê? Que é um lado vegetal. Pronto, que é o quê? O cabeçudo. As pessoas às vezes não gostam do nome e acham, ai, que horror! Mas os nomes que eu dou é porque a informação a mim vem na imagem e a imagem não tem legenda. Quando eles me mostram mesmo na meditação, é a imagem é que vai se revelando, como se fossem matrioscas. Então os nomes que eu dei são os nomes simples, podem até achar ridículos, mas eu vejo uma cabeça gigante, por isso eu dei o nome de cabeça ou de cabeçudo, só por causa disso. E quando vejo as outras, é a imagem, eu pus a legenda que eu achei mais simples e que para mim fazia mais sentido. Uhum. No teu caso, tu és cabeçuda e canal, que faz com que sejas muito mental, gostas das coisas arrumadas, gostas de planear, tens que ter limites porque é os limites que te dão segurança, fazes aquilo que pensas, aquilo que tu acreditas, contudo, com o canal vai acabar com os teus limites e vai estender os teus limites. Ou seja, no teu caso, o equilibrar as duas coisas é permitires que os teus limites se estendam, mas de maneira a não rebentarem. Pronto. Porque tens um que é completamente mental e quadrado e gosta de segurar, ok? E o outro lado é a água. É a água, é o canal, é como se fosse um rio que tudo leva, todos podem entrar. É como se fosse uma esponja que vem dar a mensagem. As duas coisas juntas, é como se a tua caixa tivesse quase que ficar um balão, ganhar elasticidade suficiente para te ficares ao mesmo tempo flexível e segura em ti mesma. Encontrar os limites que te permitem ser feliz sem te invadir e ao mesmo tempo sentir-te segura e confiante. Pronto. Essas são as tuas duas energias. Eu adorei, mas eu não posso falar. Diz lá a nossa surpresa. O que é que vamos fazer daqui a bocadinho? O que nós vamos fazer é, nós vamos perguntar daqui a bocado quem é que quer saber a sua energia e só pelo nome, 3 pessoas, e só pelo nome eu consigo dizer o que é que são. Pronto. Mais do que eu dizer o que é que são, é cada um identificar-se com aquela energia. Porquê? Porque uma energia não só tem as características e os desafios, mas tem um caminho sempre de vida. Pronto. Por exemplo, os véus são excelentes professores, vêm para ensinar, vêm para passar a palavra, vêm para ser excelentes oradores, são os juízes, para dar um exemplo. Os répteis vêm construir, são os pragmáticos, vêm pôr na prática, vêm trabalhar a terra no seu sentido lato e no seu sentido material, vêm construir, são os construtores. Ou são, por exemplo, na linguagem astrológica, é muita energia de Capricórnio, de Touro, é muita energia de terra e ao mesmo tempo com água misturada. É como se fosse uma lama que faz casas. É exatamente essa energia de réptil. Então, quando nós sabemos a nossa energia original, nós conseguimos perceber qual é o nosso caminho. Qual é o nosso caminho? Quando eu sei a energia do outro, eu sei chegar ao pé dele e sei tocar-lhe como é mais fácil a comunicação acontecer, de uma forma mais amorosa. E somos mais empáticos e mais tolerantes. Se eu sei que aquela pessoa é completamente diferente de mim, eu não posso abordá-la como eu gostaria que me fizessem. Tenho que abordá-la como eu acho que é bom para ela, como eu sei que vai chegar a mensagem a ela. A mim, ajuda-me muito com as pessoas que eu conheço, com os meus amigos, com as minhas filhas. Ajuda-me em tudo. Só para vos dar um exemplo, as minhas filhas, ontem foi o primeiro dia de escola e elas, claro, perguntaram-me logo qual é que eram as energias dos amigos, dos professores. Quando tu conheces, é mais fácil tu chegares ao outro, é mais fácil tu tocares no outro. E vocês podem dizer, sim, também podem manipular mais. Pode, mas o objetivo não é esse. O objetivo é que a relação seja o mais real possível e o mais construtiva para todos. E a Mónica está a dizer, pois é, Mónica, é só ali réptil, que a Mónica também já fez. O que é que tu queres dizer? Não consigo ver. O que é que tu queres dizer? Eu vou começar a fazer perguntas assim, mas não dá. Eu não vejo. Mas faz.
Sim, mas faz assim um panorama com 12 energias, faz três palavras para cada bonequinho. Tá bem. Então, se virem, se calhar, não sei se dá para ver ao mesmo tempo que estão a ver o live, se dá para ver o Insta, mas acho que não. No meu Insta vem lá o olho. O olho foi feito mais ou menos há uns 7 anos, durante uma meditação em que, de uma forma muito perfeita e bonita, eles fizeram desenhar um olho, que é como se fosse um olho cósmico, onde eles colocaram os 12. Peraí. E disseram quais é que estão ligados à Terra e ao céu, porque é os mentais e os emocionais, como tem um lado de numerologia. Ou seja, quem percebe um bocadinho de numerologia consegue perceber até a própria energia de cada um dos bonequinhos está associada à numerologia que vocês devem saber. Pronto, o 3, eu acho que é o Força, que está do lado direito cá em baixo, que é assim como se fosse um boneco gigante, como se fosse o super-homem. E o 3, porque o Força é uma energia fechada, equilibrada, é uma energia que tem tudo, tal como o 3, não precisa de ninguém, só em si tem energia mental e energia emocional. São os super-homens, vêm pôr na prática e vêm construir um mundo melhor. E são super-homens porquê? Porque até aos 18 anos, quase todos, inclusive não só as mulheres como os homens, têm superpoderes. E superpoderes muito simples, como conseguirem ouvir mais do que é normal, verem muito longe, e vocês pensam, isso é esquisito. É esquisito, mas quem é força sabe que isto é verdade. Normalmente eles não dizem nada, porque para não se sentirem as aves raras, mas funciona dessa forma. Os âncora, que estão exatamente ao lado, vêm os dois do mesmo planeta, e o âncora são os fiéis, são o fiel escudeiro. São aquelas pessoas... O Rafael é força! Os âncoras. Olha a minha filha Teresa! Os âncoras são os fiéis, são os leais, é como se fosse a cigarra na história na formiga e na cigarra é a formiga, é aquela que trabalha sem parar, sempre. São os leais e os seguros. Depois temos, no meio, cá em baixo, temos o réptil, que eu já disse que são os construtores, ok? São aqueles que vêm lidar com a matéria, são aqueles que vêm ensinar a fazer, a dar os passos, a lidar exatamente com o lado material que a Terra tem. Os Blandis, e a minha Teresa é Blandi Blue, não é só Blandi, mas também é canal. Os Blandis são o Romeu e Julieta, são aqueles que só gostam de fazer em conjunto, fazem tudo em conjunto. É aqueles casais tipo, eu vou à casa de banho e eu vou contigo, ou eu vou à casa de banho no cinema e eu vou ficar à porta para te acompanhar. São os casais que fazem tudo em conjunto, é os Blandis. E Blandi porquê? Porque o que eu vejo é como se fosse uma massa, quando nós éramos pequenos, que chamava-se Blandi Blue. É como se fosse assim uma massa gelatinosa. Não? Porquê? Porque se misturam com tudo e misturam-se com o outro. Por isso a metáfora do Romeu e Julieta. Depois temos o Sol. Os sóis são as pessoas brilhantes, super generosas, que brilham para fora. O objetivo do Sol é não só brilhar para fora, mas brilhar para dentro dele próprio e gostar dele como gosta dos outros. São os mais generosos, são aqueles que enchem uma sala só quando entram. São aqueles que vêm aprender, exatamente como aos Blandi, a estar com o outro sem se perder, ok? Depois no centro do olho temos os penas, e os penas é como se fosse a energia mais recente que nós temos. É uma energia angélica, e por isso o que eu vejo é exatamente uma pena. Eles vêm pôr no lado material todos os princípios universais que nós conhecemos. E cada elo da pena, não é? Cada elo que liga o centro da pena é como se fosse um princípio que eles vêm pôr na prática. Tem uma missão que se calhar um bocadinho mais dura do que os outros. Porquê? Porque tem que usar como se fosse a espada do Arcanjo Miguel e tem que ser justos, custo o custar, mesmo que seja da família,
vem mesmo pôr na prática os princípios universais. Os canais, como já disse, tu és canal, eu também sou canal, também tenho energia de canal, é como se fosse um rio, não é? São aqueles que são as marionetas do céu, estão aí aqueles que, mesmo que não queiram, têm que fazer o que é suposto. Tu e eu. Depois temos os Vênus e os cirúrgicos são do mesmo planeta. Os Vênus, a metáfora que eu achei perfeita e na altura, quando eles me apareceram, foi antes do Avatar, é exatamente o filme O Avatar. O planeta do Vênus e dos cirúrgicos é Pandora. Ou seja, o Vênus tem uma ligação perfeita com a natureza e a maior qualidade deles é o foco. São as pessoas totalmente focadas. Aparece-me sempre um bonequinho muito, muito alto e aparecia-me azul. E quando apareceu o filme Avatar, tipo, quando cheguei à sala comecei a chorar e não queria acreditar que havia um filme dos venusianos. E eu dei o nome de venusiano porque eles são muito harmoniosos. Era harmonia. É como se fosse uma energia de balança e de escorpião ao mesmo tempo. Super focados, é uma energia mental. Vêm ensinar os outros a focarem. Eles são... É brutal. Eles têm um objetivo e faz assim, e uma visão periférica, conseguem ver tudo de cima. A dificuldade deles é sobretudo o lado emocional. Como são mentais, não gostam muito de emoções fortes. E na Terra, essa parte é quase necessária e imprescindível no nosso dia-a-dia. Depois temos os cirúrgicos, que são exatamente do filme do Avatar, aquela coisinha luminosa que está junto com a árvore da vida. E então são aqueles que têm uma visão cirúrgica, uma visão microscópica. As fadinhas. Exatamente, são hiper sensíveis, são pessoas que precisam quase de estar afastadas e recolhidas por serem tão perfeitas em tanta coisa e por verem o mundo de uma forma tão gigante. Tal como as fadinhas da Pandora, para eles tudo é gigante, tudo é gigante. Então são hipersensíveis e são os mais emocionais neste planeta. Depois temos os véus, que são a energia oposta aos répteis. Os véus, como eu já disse há bocado, são os juízes, têm uma visão periférica de cima e são fantásticos. Os princípios universais, aquilo que rege a humanidade, vêm ensinar, vêm passar a palavra, são filantropos, sabem imenso, são pessoas super sábias. Contudo, também como são mentais, o lado emocional é o mais difícil. Têm tanto de fantásticos no lado mental do saber, como têm de tontos no lado emocional. Ou seja, são aquelas pessoas que estão numa discussão e como a discussão é tudo tão forte para eles, são aquelas pessoas que fazem assim e tipo, no meio da discussão, não conseguem lidar com o lado emocional. Imaginem, se fôssemos cores, o réptil era vermelho sangue, estava em cores fortes, e o véu era o tom pastel, é o rosa alfazema. Aquelas cores que nós vamos, quando é para pintar a casa, o teto, o amarelo subtil, o rosa alfazema, aquelas cores muito pastéis e muito suaves. Então tudo o que é intenso é completamente anti a energia do véu. Depois temos, do outro lado, e por fim, mas não menos importantes, temos os cabeçudos e os corpos. Neste caso, o cabeçudo é o teu caso, a cabeça, e o corpo é o meu caso. Os cabeçudos é como se fosse a energia totalmente mental, gostam de limites, gostam de segurança, são as pessoas que têm um comportamento previsível, fazem aquilo que pensam, os limites são uma lufada de ar fresco e a segurança que eles precisam para viver, e os corpos é exatamente a energia oposta, ou seja, são as pessoas que são viciadas em emoções, são viciadas em intensidade. Vou-vos dar um exemplo. Pois tu também conheces, o Léo também é. O que é que acontece? Acontece é que a metáfora que eu costumo usar para o corpo, para se perceber, são aqueles que se vocês usarem a psicologia inversa, é fantástico, funciona sempre. Ou seja, se tiverem 20 portas e disserem um corpo,
isto eu incluo, infelizmente. Mas Eu se comprovo. estão 20 portas e dizerem assim, estão 20 portas, podes ir a todas, quanto apetecer, menos à terceira. À terceira não podes. Esqueçam, nós só vamos estar a pensar na terceira. Não, não. É a história do não penses no elefante cor-de-rosa, pronto. É o corpo. São viciados em emoções e vêm o quê? Vêm ensinar a amar. Vêm ensinar a emoção. Tal como os cabeçudos vêm ensinar a usar o cérebro, a usar a razão, a dar importância ou a dar entendimento àquilo que sentem. Pronto. E já falei todos, acho eu. Tá? Então vou fazer a próxima pergunta e vou tirar esta fotografia. Lê aí para não ter que estar a falar. Está bem, lê. Está bem. Eu vou... queres que eu leia? Dá boa. Eu, neste momento, o que é que eu faço? E sobretudo por causa da quarentena. Já li. O que é que eu faço neste momento? Está bem, desculpem. Qual é o meu atual trabalho? És astrolover, coach, facilitadora de cursos e terapeuta em consultas, verdade? Explica isso e diz onde as pessoas te podem encontrar. Podem encontrar através do meu Instagram. O que eu faço, sobretudo, é consultas energéticas, ou seja, é ler energeticamente aquilo que vejo e que aparece. Durante essas consultas, não só consigo ver ou consegue-me ser acedido as características, os desafios, mas também os caminhos que podemos optar. Eu não acredito, e pelo aquilo que já aprendi até agora e por aquilo que já vivi, não acredito que haja um destino, acredito que há vários caminhos e que nós escolhemos o caminho de acordo com o nosso, com a sintonia da nossa energia, aquilo que nós conseguimos fazer melhor no momento. Então acho que há vários caminhos e durante essa leitura esses caminhos são revelados. Como a minha energia tem a ver com trazer informação, que é o caso do canal, também é inato perceber vidas passadas. O curso de regressão que fiz durante 2 anos foi quase uma confirmação daquilo que eu via nas meditações. Que maravilha. Eu também já fiz contigo uma consulta e adorei. Então, quando nós conseguimos perceber o que é que somos, quais são as nossas características, para onde é que queremos ir, podemos ir não só ver quais são as possibilidades de caminhos que estão à nossa frente, ou seja, a visão para o futuro, como também, e para isso é que é importante as vidas passadas, mesmo que não se acredite, porque mesmo quem não acredita em vidas passadas, o nosso cérebro é perfeito e consegue arranjar, mesmo que seja uma história na nossa cabeça, para nos dar ferramentas para nós agirmos no agora. Então as vidas passadas servem para quê? Para nós irmos buscar exemplos do que é que aconteceu e usar isso no presente. Para mim, só tem significado e só tem importância as vidas passadas exatamente como uma ferramenta de aprendizagem. Ir lá atrás para aprender a fazer melhor no agora, para o nosso futuro ser melhor. Espera aí, temos outra. Esta já li. Espera aí. Estão aqui tantas, espera aí. Lê a minha, a última. Quem não compreende o que tu estás a contar-nos. O que fazes, o que dizes. Sim. Então faço consultas energéticas e essa leitura energética é como se fosse uma leitura de aura, só que é uma leitura de aura em que vais a vidas passadas, em que respondo àquilo que foram os desafios e as preocupações que a pessoa tem no momento para poder agir de uma forma mais tranquila e mais equilibrada com a energia que tem. Quando nós nos conhecemos é mais fácil perceber e vou dizer no nosso caso, não é? Que temos a energia oposta uma da outra. Quando eu sei, quando eu quero muito uma coisa, que a astrologia é o meu Plutão em oposição ao meu Marte e à minha Vênus, que é a minha energia de corpo a dizer é a porta 3, aquela que tu não podes, eu sempre soube, desde miúda, que não é para ir. Quanto mais forte é internamente, mais errado é para mim. Pronto. E então, quando nós conseguimos contrariar, às vezes, determinadas coisas que nós temos, que são exatamente o ponto que nos faz melhorar, mudar, transcender, é aí que nós temos que nos agarrar. E é aí que eu me agarro com todas as forças. Nas leituras de
de energia, leituras energéticas ou leitura ok, conseguimos perceber isso. E adoro fazer. Próxima pergunta. Tenho que estar assim, peraí. Olha, não estou a ver. Ah, já está. Quem é o meu guru? Olha, são as minhas filhas. Lê. Quem é o meu guru e quem me guia e me inspira? São as minhas filhas. Foi com elas que eu, até isto do meu lado emocional, desculpa, eu tenho duas energias emocionais, isto vem logo aqui a lagrimazinha. Foi com elas que eu aprendi as maiores lições que eu tenho até hoje. Foi com elas que eu aprendi a tolerar, a ser tolerante, a aceitar o outro como ele é e não como eu gostava que fosse, a fazer por elas da maneira que é melhor para elas e não como me apetece ou como eu aprendi. E foi com elas, foi quando elas entraram na minha vida que eu fui a minha casa doce. Foi quando elas entraram na minha vida que eu me consegui ver na minha ou de uma forma mais completa, menos pequenina, acho eu, menos teimosa. Mas foram elas, sem dúvida. E é tão giro que ter começado na primeira consulta da astrologia quando estava grávida. Comecei a meditar quando estava grávida da TT. E a Madalena fez-me acreditar em tudo o que era transcendente quando nasceu. Porque tudo mudou. Foi quando eu fiquei grávida que comecei a ter sonhos premonitórios com a minha primeira filha. Foram elas que mudaram a minha vida. Então, quando é que vais escrever um livro sobre esta filosofia das origens cósmicas? A Alexandra pergunta-me isto todos os dias quando nós falamos. Todas as vezes que nós estamos juntas ou que conversamos, ela pergunta-me. Eu tenho duas energias emocionais, como eu vos disse. Eu tentei escrever já no computador, não consigo. Escrevo e depois, mas tenho 12 cartolinas coloridas com toda a informação de cada um. Tenho tudo escrito, mas, e com bonequinhos, claro, porque não consigo ser só no ecrã do PC. Mas gostava muito que fosse este ano. Tenho tudo escrito, mas em cartolina de cor, que é péssimo. Isto é horrível para quem tem energia mental, mas funciona assim aqui. Por isso quero que seja este ano. Vou fazer. Deixa eu ver se pergunta. Espera aí. Ai, agora. Espera aí, vou. Não estou a ver a próxima. Pai, não, ainda não. Ah, desculpa. Mas agora. Fala. Pois é, surpresa. Então é 3 dos nossos seguidores. Quem pergunta à primeira, eu digo qual é a energia. Mas o quê? Diz-me, já não vou. Regras. Digo a energia da pessoa, está bem? Só pelo nome. Então os primeiros três na caixinha. Ai, tem que ser na caixa. Olha, não me perguntem o que é a caixa, porque eu não sei o que é a caixa. Primeiro e último nome. O que é a caixa? É esta caixinha que está embaixo com a informação. Vê lá, eu não sei como é que isso vê. Tu tens isso? Tem. Essa caixa? Já temos uma. Eu já vi aqui umas quantas. Diz a Sílvia. Assim não dá. Porque de Saris não é um nome. Tenho que ser aqui um esta. nome. Como é que ela se chama? É Isabel Parreira. É Isabel? Isabel Parreira. Isso eu sei, mas não é. É Mas só não faz porque mal. ela é Pode ser. Deixa-me ver. E depois isto é assim, quando eu vejo, não se admirem de eu me rir feita tontinha, mas é normal. Então, a Isabel é réptil, mas tem as pontas dos dedos dourados. Uau. Isto quer dizer que ela não se sente assim tão réptil, ela identifica-se mais com o véu, mas ela é réptil.
ela vem construir, ela vem fazer. Pode gostar muito de aprender, de saber, sente-se quase uma professora, mas ela vem pôr na prática, ela vem construir, vem fazer. Mas tem os dedos dourados do réptil, das garras, e isso faz com que as ações dela sejam ações não só que vão perdurar, mas que são ações bonitas, do bem. Pronto, porquê? Porque quando a energia aparece e tem uma parte dourada, é como se fossem os nossos dons. Muito fixe, Isabel. Próxima. Rita. Rita Barrada. Rita. A Isabela adorou. Diz? A Isabela adorou. Está a mandar corações. Boa. A Rita é venusiana. É focada, completamente venusiana. Completamente venusiana. Muito alta, e isto na altura faz com que ela tenha uma visão muito periférica e muito alta. Ou seja, ela tem grande capacidade de ver as coisas de cima, de se afastar emocionalmente e de ver tudo o que acontece. Contudo, vejo como se fosse a energia dela a correr para ter quase vontade do eu e tu. Mas é como se fosse um muito desconhecido para ela. Mas ela tem curiosidade, ou seja, ao contrário da maioria dos venusianos, ela não tem medo da emoção. Ela sente-se curiosa. Mas é como se fosse um bebé na emoção. Ou seja, curiosa, mas sem medo, o que é uma coisa bonita. O Sousa mandou o meu, mas não é válido. Tem que ser o nome e o apelido, tá? Eu sei quem é. Mas as regras. Então vá. Escreve. Terceiro. A Susana. Susana Fernandes, certo? A Susana. A energia tem duas energias. A que predomina é a cabeçuda, ou seja, é a cabeça. Já chegou, Susana. Cabeçuda gigante, tem uma cabeça gigante, a cabeça não para, deve parecer pipocas. E tem réptil, mas o réptil está por baixo do cabeçudo, por isso pode ser difícil para ela de concretizar as ideias todas que tem. Tem uma cabeça, é enorme, ou seja, o lado mental dela é gigante. O que eu aconselho é quando se tem muita energia mental, o exercício físico. O exercício físico ajuda à cabeça a relaxar, à cabeça a parar. Mas a cabeça dela é gigante. E tem uma particularidade, tem a língua dourada. Não sei. Ela ou diz seja, que é falar. tem uma língua dourada, por isso tudo o que ela faz com a boca corre bem. Pode ser cantar, pode ser falar, pode ser comunicar, pode ser beijar. mas tem. Mas tem essas duas coisas. Nós estamos com um problema grave. Toda a gente pediu. E já acabou. E agora? Temos imenso. Temos uma... olha, o Sousa já mandou. Qual é o nome que aparece aí? É só por canto. Eles mandam 3 mensagens. Hugo Sousa. O Hugo é força. O Hugo eu conheço. Tão safado. Ah. O Hugo é força. O que é que são as forças? É um bebê gigante. É um bebê gigante. Ou seja, são aquelas pessoas que vêm com uma data de dons. Mesmo é como se fosse a metáfora do super-homem. Vêm pôr na prática um mundo ideal. Vêm construir. Vêm fazer um mundo, um lugar melhor. O que é que acontece? Como são tão grandes, têm um lado mental muito forte e têm um lado emocional. São sobretudo mentais. Só fazem aquilo que acreditam. Ou seja, mesmo que o coração diga, não, vai assim, tu sentes assado. Não, se eles tiverem uma ideia fixa, só vão pela ideia fixa. O que é que acontece no Força do Hugo? Tal como o Hugo, tal como os outros Força, ele têm que equilibrar essa energia mental e emocional. Como a cabeça, normalmente, dos Força anda, imaginem, a 2 km à frente. O querer fazer, o querer um mundo melhor, devia ser assim, devia ser assado. E o que é que tem que acontecer? Tem que trabalhar o corpo para poder descansar a cabeça e haver isto, haver
um equilíbrio entre a cabeça e o lado emocional. Porquê? Quando há o equilíbrio, eles conseguem tudo. Conseguem salvar o mundo tal como o super-homem. Ok? Uau! O meu filho também é força. Yeah, pois é. O Santi. E agora? O que é que vamos fazer à nossa vida, Filipe? Eles não param de mandar mensagens. Temos mais. Agora vai com o curso. 6, 8, 10, 11. Rafael também é. Tem que marcar consulta. Não dá. São 11. Filipe, vais ter que ter muitas consultas. Também é giro, porque no Insta, também vocês, se forem ao meu Insta, conseguem, com as informações que eu vou lá colocando dos bonequinhos, dos OKs, vocês conseguem perceber qual é que é a vossa, ou quais são as vossas. Filipe, quando é que vais fazer o próximo curso? O próximo curso, em princípio, será em novembro. Ainda não tenho uma data, mas será na segunda quinzena de novembro. Está bem? O próximo, ok. E Mas no temos curso explicas às pessoas o que é são. Elas podem saber. No curso, não só damos os 12, como também digo sempre a energia da pessoa e digo qual é o desafio que aparece numa vida passada que está a acontecer neste momento na vida atual. Para agarrarem nesse exemplo dessa vida passada e porem na prática no vosso dia a dia. Em novembro, provavelmente será na segunda quinzena e será online. Ou seja, vamos fazer o curso online, exatamente por causa destas... Porque agora? Covid time. Filipe, eu peço imensa desculpa, mas há uma pessoa que pediu, que é o meu parceiro do Chá na Lua. Eu tenho que exercer influência e pedir-te o quarta pessoa. Anda lá. É que ele é mesmo muito especial para mim e eu não posso deixar de privilegiar. O Luís Gomes. O Luís é sobretudo uma energia e é véu. Ou seja, é um ótimo véu. É véu. Ou seja, vem ensinar, gosta de saber. São aquelas pessoas que são sedentas do saber. É a casa 9 na astrologia, é a energia de Sagitário, é a energia é uma energia também de ar, ou seja, muito de Aquário também. Mas também tem balança, porquê? Porque é a energia dos princípios universais, são aqueles que vão ensinar os princípios universais. É o ascendente dele. É, máximo. Mas é a energia de véu. A energia de véu são os que vêm ensinar, vêm fazer, vêm agarrar. O que eu vejo é que no véu dele, em baixo, tem uns pesos, como se fossem uns pesos que o deixem à terra. E os pesos dele são dourados, por isso ele consegue materializar aquilo que ele acredita, o que é muito fixe. Luís, temos que nos conhecer. O Luís é maravilhoso. Filipe, eu estou sempre super pressionada. Eu tenho que pedir mais um. Olha, vou mostrar. Olha para isto. Mas há uma pessoa que realmente eu tenho que te pedir, porque ela usou o meu lado emocional. Ei! Então tu ajudas. Mas eu não sei. Dulce. Sim. A Dulce, ganda manipuladora, Dulce. Estou a brincar. A Dulce é força. O que é que faz? O que é que são as forças? As forças nas mulheres, é tal como o super-homem, mas é uma energia matriarcal. É que toma conta de tudo. Nas mulheres, só fazem aquilo que pensam e não aquilo que sentem. Têm que ouvir mais o coração. O exercício físico, tal como nos homens, é essencial para equilibrarem. Se estiverem equilibrados, conseguem tudo o que querem. São aquelas pessoas que pensam numa coisa e amanhã acontece. Está bem? Porquê? Porque têm uma energia tão forte que conseguem pôr na prática. São bombásticas. Tal como o nome indica, são forças da natureza. Vêm edificar, vêm fazer. Sim. No caso da Dulce, o que eu vejo é que a força dela está sempre a olhar para trás. Ou seja, está sempre preocupada com o passado. E tem que começar a pensar no presente e no futuro. Porque vejo a força dela virado. Ok? Dulce. Filipe, e olha, só para fechar, porque esta pessoa está sempre a mandar mensagens no silêncio. Só porque ela já pediu essas vezes.
Ana. Ana, só mais uma. Se pedires mais uma, eu deixo, está bem, Ana? Pronto, a Ana. Aham. Olha, a Ana. Ser mãe de uma força. Pois é, a Mónica também é mãe de uma força. A Ana tem duas energias. Tem uma energia. Tem energia parecida à minha. Ela é corpo e é canal. É exatamente o que eu sou. Tem a mesma energia que eu. Ah, que giro. O que acontece é que no canal dela é como se o corpo dela quisesse muito que o canal tomasse conta. E é como se ela, mesmo não querendo, está sempre na porta 3. E é mesmo o deixar fluir, que é a parte mais difícil. Porquê? Porque quando, e eu falo por mim, não é? Quando os corpos querem muito e com muita intensidade. E ela quando quer com muita intensidade. E muitas das vezes essa intensidade, como se criasse uma neblina no canal dela. Ela não consegue distinguir quando é o corpo a querer ou quando é o canal a querer. Pronto. Quando ela abre mão desse querer, as coisas acontecem. E podem acontecer mais rapidamente. Porque o que eu vejo é o corpo dela está um bocadinho separado do canal dela. Está bem? Ou seja, quanto mais ela deixar fluir, e eu sei que é difícil, Ana. Eu sou a prova disso. Eu sei que é difícil, mas quanto mais ela deixar fluir, isto é uma chatice, porque é quase contra nós mesmos. Tipo, como é que eu deixo de querer? Não é? Muitas das vezes é fazer outra ação para esquecer um bocadinho aquela vontade. Pronto. Às vezes, quando nós agarramos outras ações e nos preocupamos ou tomamos conta do nosso tempo com outra coisa, isso diminui de alguma maneira a nossa vontade. Vou dar um exemplo. Isto aconteceu desde sempre comigo. Eu sou aquela pessoa que, quando ia ao cinema em adolescente, não podia dizer se gostava do filme. Só podia dizer que eu gostava do filme no dia a seguir. Porquê? Porque sempre que eu ia ao cinema, a música, as pessoas com quem eu ia, toda aquela... tudo que estava rodeado no cinema, aquela energia toda da multidão, eu gostava sempre, mesmo que o filme fosse uma porcaria. Eu só conseguia perceber se tinha gostado ou não no dia seguinte, depois de dormir, é que eu conseguia perceber o quanto aquele filme tinha ficado cá dentro do meu coração, ou não. Se tinha feito diferença na minha forma de ser, ou não. Ou seja, o tempo é essencial para quem tem a energia como a Ana. Está bem? É deixar de ser tão intenso e só se consegue deixar a intensidade com o tempo. Está bem? Ou seja, não ter de ser menos reativa e deixar... Isto é horrível para quem quer fazer as coisas agora, não é? Agora, há bocado. Filipa, temos pouco tempo, está a acabar o tempo voou. O Instagram está-me a notificar. Eu vou-te mandar a última pergunta. Ainda está mais perguntas? Não, esta é minha. Então diz-me, qual é? Não, há muitas mais. O que é que eu quero deixar? Olha, Sim. eu quero... Há uma coisa que eu acho que é tão importante, que é nós todos os dias sermos um bocadinho melhor do que fomos ontem. E equilibrar a nossa energia é isso mesmo. É tentar aprender com o que nós fizemos, com o que nos aconteceu, para hoje ser um bocadinho diferente, ser um bocadinho melhor. E às vezes percebermos, às vezes são pormenores tão pequeninos que podemos fazer, ou pensar, ou sentir, que fazem a diferença. E o caminho é sempre o equilíbrio. Podemos apanhar mais pedras ou menos pedras, mas é sempre o equilíbrio. E chegamos lá. Por isso, quanto melhor conseguimos lidar connosco, com as nossas diferenças, com as nossas maioneses, mais esse caminho é mais fluido, é mais tranquilo. E eu desejo a todos, assim, maior tranquilidade possível no vosso caminho. Olha, está tudo bem lá contigo. Adorei a tua convidada, a leveza, a alegria, fiquei fã. Obrigada pelo motivo, diz o Leo. Obrigada. Eu não posso falar, lê tu. Mas eu quero agradecer, eu adorei. E vamos cortar o pio, não é? Porque senão ficávamos. Lê o que a Mónica quer dizer.
Continua a tua missão, nós sempre conhecer. Pois ficamos apaixonados por ti, pela compreensão do eu. Obrigada. A minha vida é bem melhor que o ok.